você tem dúvidas sobre seguros, esse é o vídeo que vai tirar todas as suas dúvidas. Vem comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Fala, meus generosos! Tudo certo com vocês? E hoje no canal mais generoso deste Brasil está com ele. Fala, galera, eu sou o Paulo, corretor de seguros aqui da Domi, e estou aqui hoje com uma tarefa diferente para responder pergunta de vocês feita ao nosso amigo aqui, o Generoso, parceiro da corretora e do canal. Então, pessoal, peço para você neste exato momento deixar aquele seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber sempre os próximos vídeos. E hoje a gente vai ter um bate-papo bem diferente falando sobre seguros, uma coisa muito importante que você tem que ter no Brasil. E a gente selecionou aqui, ó, algumas perguntas gerais que eu consegui buscar no canal e vocês vão descobrir aqui as respostas com um corretor de seguros especialista que vai passar um pouquinho do feedback dele para vocês. Bora lá? Paulo, por que é importante ter um seguro automotivo hoje no Brasil? Eu costumo dizer que o seguro ele é muito mais do que uma proteção patrimonial, ele também é uma proteção financeira. Porque quando a pessoa tem um veículo e contrata um seguro, dentro de uma apólice de seguro existem ali coberturas e cláusulas que vai não só proteger o seu patrimônio, mas também protegê-lo contra um dano causado a um terceiro. Seja um dano corporal, um dano material. Um exemplo simples que aconteceu essa semana. Um cliente da corretora se envolveu em uma colisão com um motoqueiro. O motoqueiro caiu e machucou. Ele vai precisar de uma indenização de lucros cessantes pelos dias parados sem trabalhar, uma indenização de toda a medicação que o hospital que o atendeu passou, né, para essa recuperação dele, e também uma indenização da sua moto, que além de ser o seu veículo de trabalho, danificou. Então eu sempre costumo dizer, é importante fazer um seguro não apenas para se proteger de um roubo, de um furto do seu veículo, mas também para proteger o teu bolso. E com certeza absoluta, custa muito menos pagar por um seguro do que um imprevisto que venha a acontecer. E para a pessoa que está querendo fazer um seguro, como é calculado o valor do seguro e também o que influencia ali na cotação, né, no preço final do seguro? O seguro ele é feito através de uma análise de risco. As seguradoras, todas elas, fazem em base de perfil do cliente, a idade, estado civil, se é casado ou solteiro, perfil de pernoite, aonde ele mora, se tem garagem na casa, não tem garagem, o modelo do veículo. Então, em cima dessas informações, perfil, CEP e veículo, é que as seguradoras, todas elas, elaboram o combo da cotação, chegando no preço final do orçamento de cada uma delas. Então, basicamente, se a pessoa falar assim, o seguro ficou caro, tem alguma coisa a ver com o CEP da pessoa, o CPF, dependendo, o carro, tudo influencia o valor da cotação final, né? Isso, tudo influencia, mas por isso que é extremamente importante, como aqui na Domi nós fazemos, fazer um estudo em todas as seguradoras, porque por incrível que pareça, em alguns casos, a diferença de preço de seguro é muito discrepante. Por exemplo, tem seguradora que o perfil A vai ficar R$2.000 seguro, e o mesmo perfil, o mesmo carro numa outra seguradora pode ficar R$4.000, R$5.000. Então, quando se fala em precificação de seguro, é importante que o corretor faça um estudo em diversas seguradoras para encontrar o preço ideal também para esse cliente. A pessoa fez essa cotação e tal, e qual é o principal, os documentos necessários para começar essa apólice? Para começar uma apólice, dar início na contratação de seguro, depois de feita a cotação, é preciso documento do veículo. A CNH só pede exatamente no momento de um sinistro, mas basicamente é preciso do documento do veículo e após a vistoria do veículo aprovado, quando não veículo zero, já é emitido um documento de seguro. Anotando essas dicas aí, porque para você já começar a cotação do seu veículo, mas é preferência aos nossos amigos aqui, já tem base que você pode fazer essas coisas com muita facilidade, não é nada tão difícil, tá? E comente aí embaixo também dúvidas sobre seguro que a gente vai respondendo ou traz num próximo vídeo com o nosso querido amigo Paulo aqui. Uma coisa que acontece muito no Brasil hoje, infelizmente, é as pessoas terem nomes sujos, um nome com problema, acontece muito. Impossibilita, cara, ter um nome sujo hoje para contratar um seguro? Não, não impossibilita. Algumas seguradoras não vão aceitar apresentar a cotação, mas hoje já tem algumas seguradoras no mercado que isso não inviabiliza, né, da pessoa contratar o seguro. Existem seguradoras aqui, sem falar o nome, para não fazer o merchan de nenhuma em específico, que para ela pouco importa se você tem restrição no seu nome ou não. Cara, é uma pergunta que é muito difícil até fazer, gente, que é a diferença entre o seguro e proteção veicular. Hoje no Brasil, né, devido às circunstâncias que a gente vive, a gente sabe que tem empresas para tudo que é lado, tem empresa para tudo, de todos os nomes, e tem seguro e proteção veicular. Tem alguma diferença que você pode falar, Paulo, pro pessoal de casa, para entender?
Tem sim. Realmente é até um tema um pouco delicado, porque muitas vezes as pessoas acham que o corretor de seguros está falando mal da empresa ali de proteção veicular. Mas o corretor de seguro, ele trabalha com seguradoras. E as seguradoras e as proteções veiculares têm uma diferença muito assim considerável, que é principalmente o seu registro. Por exemplo, todas as seguradoras, elas são registradas e regulamentadas pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados no Brasil. Enquanto que a proteção veicular é uma empresa que vende serviços como o seguro, mas ela não é fiscalizada e regulamentada. E aí qual que é o problema? No caso de um sinistro, a seguradora ela emite uma após-seguro. Então no caso de um sinistro, a seguradora ela é obrigada a cumprir com tudo aquilo que está numa apólice. Já a proteção veicular, o cliente se torna um cooperado, um associado, ele tem parte no risco. Por exemplo, se acontece uma perda total com um carro que custa aí 100 mil reais, a seguradora ela tem capital reserva tranquilo para indenizar esse cliente. Já a proteção veicular nem sempre tem. E quando ela não tem, ela pode muitas vezes parcelar esse pagamento em 2, 3, 4 vezes, e geralmente a partir de 60 dias em diante, ou pode ser que ela nem pague. Então, a diferença mais gritante entre ambos é que uma é regulamentada e regularizada e a outra não. Pensem sempre 2 vezes antes de vocês cotarem o seguro, da forma com quem vocês estão vendo. Veja se a empresa que se você não quiser fazer com a dona ou quiser fazer com outro, veja se é tudo registradinho, para que você não tenha um problema futuro. Porque é muito chato, eu conheço muitas pessoas que tiveram problemas com cotação, sim, com o pós disso, porque infelizmente, quando acontece, gente, é muito ruim. Você ficar 60 dias na espera, aguardando o telefone, esperando se vai resolver aquele sinistro. Hoje a pessoa tem que verificar, se fosse no caso da proteção ou seguro, a questão se ela é regulamentada ou não, né, a empresa, e ela consegue ter noção de tudo que acontece. Né? Isso mesmo. Há muitas perguntas na internet, Paulo, que é a seguinte: quais são as categorias e coberturas de seguro que existem hoje para carros? O que você pode falar? Tem categoria aí só roubo e furto? Você consegue fazer só assistência 24 horas? Só, por exemplo, PT, que é o perda total? Terceiros? Como é feita essa qualificação? Hoje em dia é possível fazer diversas categorias de seguro. Por exemplo, roubo e furto, que muita gente procura contratar porque é o mais viável financeiramente falando. Você consegue contratar junto com o roubo e furto a cláusula de assistência 24 horas, que não é uma cobertura, mas é um serviço adicional. Você consegue também fazer o seguro compreensível, que é o que vai cobrir roubo e furto do teu veículo, colisão, reparo, PT por enchente, fogo, colisão e também a cobertura de terceiros. Então hoje em dia as seguradoras disponibilizam um combo completo para que o cliente monte o seu seguro de acordo com aquilo que é a sua necessidade e principalmente que caiba no seu bolso. Mas é importante, sempre que for contratar um seguro, passe por uma consultoria, por um corretor especializado para que ele identifique realmente a sua necessidade além do custo. Porque senão você pode contratar algo barato, mas não vai atender a sua real necessidade. E aí quando você mais precisar, você vai ter pago por um serviço que você não vai ter o atendimento. Você falando isso me lembrou uma história de um primo. Ele, infelizmente, ele teve um prejuízo financeiro muito grande. Ele fez uma cotação com um corretor de confiança, e esse corretor de confiança, ele não colocou que ele usava o carro para o trabalho. O que aconteceu? O carro dele foi roubado, nem dele indo para o trabalho. Não estava como um carro lazer, por exemplo. Então estava no dia a dia, aquela coisa toda. E, cara, não pagaram ele, sabe? Não pagaram, ele teve um prejuízo absurdo. E essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Qual é o cuidado na hora de analisar uma apólice? O que deve ser feito que a pessoa tem que analisar? Se foi isso tudo combinado antes com o corretor? O que a pessoa tem que... Cara, apareceu uma apólice. O que ela tem que ver ali naquele momento? Quando você contrata uma apólice de seguro, é importante que você leia ela para entender se aquelas coberturas, aquelas cláusulas que foram acordadas entre você e o corretor no momento da contratação estão ali. Por quê? Hoje em dia, muitas pessoas fazem, por exemplo, o uso do veículo para transporte por aplicativo, Uber, 99 táxi. E muitas vezes o corretor esquece de perguntar isso para o cliente, não deveria esquecer, mas alguns esquecem, e o cliente muitas vezes, sabendo que o seguro para transporte por aplicativo é muito mais caro, ele omite essa informação. Qual que é o problema? No caso de um sinistro, se a seguradora entender que o uso do veículo é diferente daquilo que foi declarado numa apólice,
ela vai se negar a pagar. E você, quando você é 100% ali transparente com o corretor e passa toda a realidade do uso do veículo, para que você precisa de seguro, que coberturas você precisa, e o corretor te apresenta e você contrata, é importante você ler a pólice para ver se de fato aquilo que você pediu para o corretor, que você informou, está escrito ali, porque a seguradora ela vai apenas arcar, se responsabilizar por aquilo que está em contrato. E é importante que você faça a sua parte de ler a pólice, porque você vai ter assinado uma proposta de seguro. E se acontecer algo diferente daquilo que está na pólice e a seguradora não te indenizar, a seguradora vai estar respaldada por lei, principalmente por um documento assinado por você, aonde estava algo diferente do contratado. Que eu vi na pele o que acontece e assim, dói você ver a pessoa tendo esse prejuízo financeiro, né? Que é só um carro, né? Tudo, né? Você fica sem carro, prejuízo, tem que comprar outro carro, enfim, é um problema muito grande. Paulo, o que é considerado hoje um perda total, um PT? O que classifica para a pessoa de casa entender o que é um PT? É uma colisão, é uma enchente? O que classifica isso aí, por favor? Quando o veículo sofre uma colisão ou passa por uma enchente, a seguradora, ela recuperando o veículo, ela faz uma vistoria. E as seguradoras, elas têm um critério de segurança ali para identificar se o prejuízo causado no veículo atinge mais que 70% a 75% de danos ou se afetou uma parte de uma estrutura de segurança. Por exemplo, uma batida lateral onde pega uma coluna, 99% dos casos as seguradoras vão condenar esse veículo, vai enquadrá-lo como perda total e a seguradora vai indenizar esse cliente na tabela FIP e vai ficar com o carro. E esse carro posteriormente vai ser vendido por leilão. Então a perda total para a seguradora é sempre enquadrado no momento de ou o veículo atingiu danos consideráveis a partir de 70% a 75% do valor do carro ou afetando ali uma parte de uma estrutura de segurança. Muitas vezes, ainda hoje, muitos carros que sofrem uma batida e acionam os airbags, as seguradoras também enquadram como perda total. Esse é um dos benefícios de ter um seguro com cobertura total, né? Você fazer um seguro completo, se por acaso aconteça um sinistro pesado, que é um PT, você tem esse benefício, né? Sim. E é importante isso que o Generoso falou, porque muitas pessoas, acreditando que nunca vai passar por uma situação dessa, acabam contratando um seguro só de furto e roubo. Eu costumo dar um exemplo simples. Por exemplo, né? Às vezes você tem uma pólice de seguro de furto e roubo e uma pessoa bate no teu veículo. Essa pessoa às vezes não tem seguro e simplesmente ela fala, ó, não tenho condições de pagar, não vou pagar o teu veículo. Se quiser me processar, me processe. Se você tem um seguro, uma apólice de seguro completo, por mais que a outra pessoa foi a responsável por bater e danificar o teu veículo, você pode usar o teu seguro para arrumar o teu carro e se for em caso de perda total, a tua seguradora vai te indenizar e posteriormente a sua seguradora vai atrás dessa pessoa na justiça. Então você não vai deixar de ter o teu bem reparado ou até indenizado e quem vai ter o estresse, vamos dizer assim, de processar alguém, vai ser a própria seguradora que depois vai atrás do causador do dano do seu veículo. Não é brincadeira não, gente. Seguro hoje, você tem que analisar 3 vezes, como o Paulo está passando a dica para vocês aqui sobre a questão de cotação, sobre a questão de analisar a pólice, ver se está tudo coerente do que você marcou. Faça sempre com muito cuidado e tenha atenção, gente. Sempre leia as entrelinhas, porque é problema. Tem alguma forma de economizar com o seguro? Alguma coisa de economizar na pólice? Alguma coisa assim que dá para facilitar para a pessoa? Quando o corretor faz uma consultoria contigo, entendendo se o seu carro é um carro mais de lazer, ou é um carro de trabalho, de uso diário, para que ele te ofereça coberturas e cláusulas que façam sentido para você. Claro, explicando cada cobertura, a importância delas, dessas cláusulas, e aí sim, chegando em um consenso junto contigo de entender o que é o melhor para você. E nesses casos, às vezes, faz sentido diminuir uma ou outra cobertura. Vocês já conseguiram entender mais ou menos aí como faz e como é, tá? Procura a Domi aí, dá preferência para eles aí que você vai ser bem atendido, vai ter atendimento classe A e principalmente tudo coerente do que você precisa, né? A gente aqui tá fazendo esse bate-papo não é para vender serviços da Domi jamais, a gente tá aqui falando para vocês dúvidas que eu li no YouTube de vocês, que vocês têm muita dúvida sobre seguros. Então, o time da Domi, representado pelo Paulo aqui, está aqui justamente para responder a vocês essas dúvidas. E caso você tenha vontade em ter um seguro, que eu acho fundamental, principalmente no Brasil, principalmente nas capitais que a gente vive, em locais que tem muita gente, muita pessoa andando por aí, é interessante que você tenha uma proteção veicular. E também o Paulo também trabalha com seguros também, né, de vida, Outros ramos, isso. Então assim, gente, dá uma preferência ao amigo aqui que também está ajudando a gente aqui nesse vídeo.